Juan Carlos Osório, o novo treinador colombiano do Remo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo sobre o Juan Carlos Osório. Você vai entender o lado bom, o lado ruim, o que você pode esperar dele treinando o Remo e se eu achei uma boa contratação ou uma contratação ruim. O Remo foi criativo e fechou seu técnico agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Aqui a gente fala sobre o futebol brasileiro e hoje o assunto que surpreendeu a Série A inteira, o Remo anunciou seu treinador e é Juan Carlos Osório, ex-treinador do São Paulo, da seleção mexicana. Última passagem aí foi pelo Atlético Paranaense aqui no Brasil, já chegou a treinar também, foi multicampeão pelo Atlético Nacional, time gigantesco da Colômbia. E o Remo anuncia o seu treinador, finalmente anuncia o seu treinador. Vamos falar muito sobre o Juan Carlos Osório, o que você pode esperar dele, a passagem dele pelo São Paulo, pelo Atlético, pela seleção colombiana. Vamos ver as polêmicas, como é que ele monta time. O cara é polêmico, tá? Já tô te avisando que o cara é polêmico. Você jogador não, torcedor do Remo. E jogador também, mas que tem problema com rodízio, improvisação. Já tô te falando que esse cara vai te dar dor de cabeça. Mas você que gosta de um técnico estudioso, você vai ficar muito feliz. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, a gente faz análises como essa todos os dias. Deixa sua curtida aí se você gostou do anúncio de Juan Carlos Osório. Já para tirar isso da frente, já falo que eu achei uma boa contratação do Remo, tá? Eu pessoalmente gosto do estilo de um treinador mais estudioso, um cara que é mais tático do que aquele gritalhão, motivador. Porém, há coisas no Osório que a gente precisa falar e pontuar e que faz parte do pacote, meu irmão. Cada pessoa no planeta tem um lado bom e um lado ruim. A gente vai falar de tudo agora. Então, vamos começar pelo anúncio, né? Remo anuncia a contratação de Juan Carlos Osório, ex-São Paulo e Atlético Paranaense. Ainda sem data para chegar a Belém, o treinador irá assumir seu terceiro time no Brasil. Cara, colombiano de 64 anos, um treinador bastante experiente, chega para substituir o Guto Ferreira, que não renovou. Vai ser o terceiro time do Osório, como eu falei, no Brasil, né? Ele, há 10 anos atrás, em 2015, chegou no São Paulo com muita pompa, né? O São Paulo fez muita festa. Ele vinha de grandes campanhas pelo Atlético Nacional da Colômbia, mas ele durou 29 partidas, tá? Porque ele não foi demitido. Ele saiu para assumir a seleção mexicana. Naquela época, ele tinha o sonho de disputar uma Copa do Mundo com uma seleção, né? De treinar uma seleção na Copa do Mundo e conseguiu. Treinou o México em 2018, tá vendo? Com o México, esteve na Rússia em 2018. E a gente vai falar mais sobre essa passagem na seleção mexicana, tá? Mas ele conseguiu passar de um grupo que tinha Alemanha e Coreia do Sul. Venceu os dois, inclusive, e caiu pra gente, né? Caiu pro Brasil nas oitavas de final, pra variar. Depois ele foi pra seleção do Paraguai. Mas olha aqui, ele treinou apenas um jogo. Isso aqui já faz parte do pacote Juan Carlos Osório. Você que já tá atento às entrelinhas, né? Ele treinou um jogo da seleção do Paraguai e saiu alegando questões familiares. Ou seja, tu já tá vendo aqui que no São Paulo ele saiu antes também, deixou o São Paulo no meio da temporada para assumir a seleção mexicana. Aqui no Paraguai ele também treinou um jogo e meteu o pé também. Então é um cara que, meu irmão, não tem muito apego aos seus contratos não, tá? É um cara que quando enche o saco ele mete o pé. O segundo clube de Osório foi o Atlético Paranaense e também ficou muito pouco tempo, se eu não me engano ele ficou 2 meses, olha aqui ó. Ele deixou o comando do Furacão com 7 vitórias, 4 empates e uma derrota, com 70% de aproveitamento, quando ele perdeu o primeiro jogo no Campeonato Estadual nas quartas de final, se eu não me engano, pro Londrina. A direção do Atlético Paranaense demitiu. E aí quando você lê esse parágrafo aqui, você pensa, pô, peraí, cara. O maluco tinha vencido 7 jogos, empatado 4. Aí no 12º jogo ele perde e é demitido com 70% de aproveitamento. A diretoria do Atlético Paranaense devia estar ensandecida. Existe um contexto por trás, o porquê que ele foi demitido logo aqui na primeira derrota. E a diretoria já estava de saco cheio. Ele ficou 2 meses à frente do Atlético Paranaense. E aqui, os torcedores também do Atlético que estão aqui nesse vídeo podem comentar aqui a lembrança deles do Osório. Já não aguentavam mais por algumas questões que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá? Por exemplo, sabe o Fernando Diniz? Fernando Diniz é um também, que não é toda a torcida do Brasil que vai gostar do modelo de trabalho de Fernando Diniz.
Vão ter torcidas que vão amar e vão ter torcidas que vão odiar. O Osório é assim também. Basta você, torcedor do Remo, decidir se você gosta ou não desse estilo, tá? Então, vamos falar mais sobre o Juan Carlos Osório. Para isso, a gente precisa voltar no tempo para 2015, quando ele chegou no São Paulo, para você entender como o Osório costuma trabalhar. Você que acompanha futebol há mais tempo já vai se lembrar do técnico das canetas, né? Ele tem essa mania aqui de ter as canetas, uma caneta azul, uma caneta vermelha, ele costuma carregar nas meias, nos treinos, nos jogos, ele fica anotando tudo com caneta, tipo a prancheta do João Santana, né? Então olha aqui, ó. O que você pode esperar do Osório? Um cara muito estudioso, todo mundo fala que o Osório é um técnico muito estudioso, ou seja, o cara pode até ser mais velho, experiente, mas o cara tá o tempo todo se atualizando, é um cara muito experiente. Isso aqui foi quando ele chegou ao São Paulo, né? Chegou ao São Paulo lá em 2015, disposto a implantar uma nova metodologia de trabalho no futebol brasileiro, tá? Se formou na Faculdade de Gestão Técnica pela Associação Holandesa de Futebol, fez pós-graduação em Ciências do Futebol na Universidade de Liverpool, obteve a licença para treinadores da UEFA, só que, aliado a todo esse conhecimento, existe um técnico metódico, o cara é muito metódico e os jogadores vão precisar entrar na linha com o cara, tá? E que certamente chamará atenção nos treinos. Isso aqui na época do São Paulo, mas eu coloco agora na conta do Remo também. O cara dá treinos muito, muito táticos, técnicos, e tem que ter o QI alto, tá? O elenco tem que ter o QI alto e disposição, porque o cara realmente dá treinos ali muito desgastantes, não só fisicamente, mas mentalmente. Ele bota os caras ali para pensar. Juan Carlos Osório anota muita coisa, por isso que ele tem essas duas canetas, né? Sempre com duas canetas, uma azul para anotar os pontos positivos dos jogadores e outra vermelha para pontuar os negativos e depois consertar, tanto no treino quanto nos jogos. Nos treinamentos, ele prende uma caneta em cada meia, nos jogos faz anotações em pequenos papéis e entrega aos jogadores no meio do jogo também, tá, meu irmão? Então, também chama atenção pelo fato de estar sempre bem vestido nas partidas. Ok, acho que em Belém ele não vai conseguir durar com esse terno muito tempo não, tá? Deus me livre, hein, meu caro. É quente, hein? Belém é quente. No Nacional de Medellín, que lá ele é ídolo, tá? Ficou por 3 temporadas e conquistou 6 títulos. Inclusive, eu lembro que ele conquistou a Sul-Americana, talvez 2014. Antes de eu ler aqui, acho que foi 2014, numa final contra o River. Vamos ver, ó. Ele conquistou no Atlético Nacional a Copa da Colômbia em 2012, Superliga da Colômbia também em 2012, Apertura 2013 e Finalizações 2013. Copa da Colômbia 2013 e Torneio Apertura 2014. No ano passado foi finalista da Copa Sul-Americana, inclusive eliminando o São Paulo. Ele perdeu pro River, né? Ele perdeu a final pro River da Sul-Americana. Vários números chamam a atenção. Rei dos clássicos. Nos 14 duelos que disputou com o Independiente Medellín, Osório venceu 7 clássicos. Isso naquela primeira passagem, tá? Depois ele voltou ao Independiente Medellín em 2019 e não foi tão bem assim. Ele era um bom visitante naquela época em 117 partidas disputadas em caso nacional. Ganhou fora de casa, ganhou 53. Invencibilidade ali, ficou invicto um bom tempo com o Atlético Nacional. O Atlético Nacional tinha um bom time, mas isso aqui não vem muito ao caso porque é bastante antigo essa situação, né? Revelador. Assim que chegou ao Nacional, ele mudou a filosofia de trabalho do clube. Vai fazer isso no Remo. O time se desfez de suas estrelas e passou a apostar em garotos revelados na base. Além de títulos, estima-se no período o clube acumulou 20 milhões de euros em negociações lá em 2020. Agora isso aqui, meu camarada, você torcedor do Remo, já aceita, porque isso aqui ele faz por onde passa. Ano passado no Atlético Paranaense foi isso que minou o Osório, inclusive, tá? Troca muito a equipe. O cara não tem um time titular, não tem. Ele vai ficar trocando jogador de jogo em jogo e improvisa muito. Não tá escrito isso aqui, mas eu já digo pra vocês. O Osório é um cara que tu vai ver lateral jogando de zagueiro, é tipo o Diniz mesmo. Tu vai ver volante jogando de zagueiro, vai ver ponta jogando de meia. O cara improvisa pra caramba, não tem medo de mexer na posição. Há 10 anos atrás, isso era visto ali como uma coisa mais... Era menos aceito, né? Há 10 anos atrás. Hoje em dia se aceita mais essa improvisação. Mas ainda assim tem torcidas e times que não gostam, né? Mas ele troca muito a equipe, né? Era muito criticado por constantemente mexer na formação titular. Ele, inclusive, não repetiu uma escalação no Atlético Nacional há 149 partidas. Ou há 3 anos. O maluco nunca... Cara, olha isso aqui, cara. 149 partidas sem repetir a escalação titular. Ou seja, tu pode esperar que tu não vai ter um time titular na ponta da língua no Remo, tá? Ele não conquistou títulos no exterior, né? Apesar de ser vice da Copa Sul-Americana. Então,
Assim é visto o Osório. Por que ele saiu do São Paulo? Vamos lá. Primeiro as polêmicas, tá? Ele saiu do São Paulo para treinar a seleção mexicana. Ele não foi demitido do São Paulo, mas não é por isso que ele não tinha polêmicas, tá? Rodízio, ó, Osório foi recebido no São Paulo com festa, apresentação 1º de junho, tal. É um grande desafio fazer os jogadores entenderem que o rodízio é um princípio do jogo, ou seja, isso faz parte da filosofia do cara, rodízio de jogadores na escalação. Ele tem isso aqui como um princípio dele, vai ter rodízio no Remo. Não se compara jogadores por dinheiro ou por história, isso se respeita, mas o princípio é de que em um grupo de trabalho todos sejam importantes durante as finais, analisando o elenco, chegando na consistência, pois há jogadores muito mais importantes no elenco. O rodízio seguramente será um fator que eu tenho que pesar em um momento de decisão, mas sempre vou tentar errar o menos possível. Sempre vou pensar no adversário e dar oportunidades a todos do grupo. Sem isso, não se pode promover jogadores jovens. Outra coisa que o Osório faz muito nos clubes onde ele passa, usa muito jogadores jovens, tá? Base ou traz jogadores jovens, gosta muito. Um cara muito observador, né? Só observou os trabalhos do auxiliar Milton Cruz na primeira semana, né? Ele ficou ali só observando, entendendo os jogadores. A ideia foi entender a rotina do clube para depois implantar sua filosofia de trabalho. Então, o Osório é um cara muito observador. No comando, ele mudou a postura do time e assumiu o comando dos treinamentos intensamente. E jogo em progressão, com toques para frente. É um cara vertical, não é um cara retranqueiro. Ele joga para frente. E ele cobra muito os jogadores nos treinos, tá? As canetas dele, né? Que eu já falei sobre as canetas dele. Aí teve a estreia dele, teve ali um bom momento lá contra os rivais. Ele conseguiu melhorar, né? Voltar a fazer o Alexandre Pato jogar bola. Foi um cara decisivo, né? Pro melhor momento do Pato no São Paulo. Mas aí começou o desmanche. Ainda no mês de junho teve início de desmanche no São Paulo. Inicialmente o treinador que havia sido avisado que apenas Rodrigo Caio seria negociado, mas não foi. Houve uma segunda negociação com o Atlético de Madrid, também não foi. Como o clube estava atrasando os pagamentos dos direitos de imagem, a alternativa foi começar a vender jogadores. Ou seja, a ideia era só vender Rodrigo Caio, mas não vingou. E aí começou a vender Paulo Miranda, Denilson, e aí depois foi o Souza, Jonathan Cafu, Bosquilha, Rafael Tolói. Geral meteu o pé, o time desmanchou. O Dória, né, não renovou com o São Paulo naquela época. O Evandro foi emprestado para o Atlético Paranaense. E aí ele começou a reclamar, né? Começou a reclamar, publicamente ele reclamou do desmanche, mas também isso aqui é brincadeira, né? E aí os atletas começaram a reclamar publicamente, tá? Com um estilo de trabalho diferente normal do futebol brasileiro, Osório implementou rodízio no São Paulo, a cada partida mudava a escalação. Isso começou a irritar os jogadores que manifestaram publicamente seu descontentamento. Michel Bastos foi retirado do ataque para ser lateral esquerdo contra o Fluminense. Substituído no segundo tempo, camisa 7, chegou falando muitos palavrões. Contra o Coxa, o Ganso deixou o gramado vaiado lá no São Paulo e na saída de campo não cumprimentou o treinador e ainda deu um bico no copo d'água. Centurion usou sua conta numa rede social para lamentar que era pouco aproveitado. E aí o treinador disse na entrevista que não ligava para reclamação de jogadores. Ele não tá nem aí. Não é um cara que forma um ambiente muito acolhedor, aquela família. Não, para ele é trabalho, trabalho é trabalho. Você tem que fazer o seu trabalho, chegar aqui, jogar e pronto. O cara é hiper profissional. No futebol brasileiro, isso não é a cultura do futebol brasileiro, né? Mas ele é hiper profissional. Depende da diretoria do Remo respaldar esse estilo do Osório, né? Porque já sabe que é um cara que, meu irmão, não vai ficar passando a mãozinha na cabeça de jogador. Ele não é esse cara. Ele vai querer profissionalismo e desempenho. Família é em casa. Pro Osório é isso, tá? Teve o caso Lugano, né? Quando o São Paulo perdeu o Dória, o Osório avisou que ia precisar repor, né? Aí o Juan procurou ali o Lugano, né? Que era um ídolo, ainda, né? Um ídolo da torcida do São Paulo. Naquela época ele jogava, hoje em dia ele tá aposentado. Mas o Osório vetou a chegada do Lugano e aí perdeu a torcida do São Paulo, tá? Porque a torcida do São Paulo ama o Lugano. E quando ele vetou a chegada do Lugano, perdeu a torcida. Ou seja, o cara já tinha perdido os jogadores que estavam bolados, perdeu a torcida, a diretoria já estava também meio que de saco cheio. O treinador disse que não confiava na diretoria, e estava certo, né? A diretoria de São Paulo vendeu o time dele inteiro. Houve muito problema ali, né, com a própria diretoria, né, por conta desse desmanche de jogadores. E houve o trabalho com a base. Olha aqui, ó. Osório deixou como principal legado seu trabalho excelente, integração feita entre o profissional e a base. Durante os 4 meses de trabalho na equipe do Morumbi, trabalhou com 14 jogadores revelados nas categorias de base, né?
Lucas Perry, ó, que depois veio a se destacar como goleiro do Botafogo, né? Anos depois, 10 anos depois. Lianco, ó, zagueiro, que depois foi jogar na Inglaterra, agora tá no Atlético Mineiro. Rony não rendeu, Matheus Reis não rendeu, Danilo, Jefferson, João Schmidt, que hoje está no Santos, Lucas Fernandes, João Paulo, Murilo e o Luiz Araújo. Ó. Esse aqui é o Luiz Araújo, que hoje está no Flamengo, e o David Neres aí, que também está na Europa. Então todos esses foram revelados pelo Osório. E ele meteu o pé porque o clima já estava horrível e ele recebeu proposta do México, tá? Pulamos para agora, meu irmão, um ano atrás, tá? Um ano atrás não, quase 2 anos atrás, né? Quando ele esteve no Atlético Paranaense. Mais uma vez, polêmicas, rodízio. Osório vai dar boa impressão, a queda em 2 meses no Atlético. E aqui está o porquê o Osório meteu o pé tão rápido do Atlético Paranaense, tá? Tiveram as canetas, né? Ele mudou a cor das canetas, não era mais azul e vermelho, passou a ser preto e vermelho, porque ele estava no Atlético Paranaense. Gostou do projeto do Furacão, trouxe 2 auxiliares, o John Mário e o Francisco, devem ser os mesmos auxiliares que vão aportar no Remo. E aí começou a improvisações e rodízio, que faz parte, cara. Um clube que contrata o Osório tem que saber disso. O Atlético Paranaense parecia que não sabia. Mas um clube que contrata o Osório, vamos ver se o Remo sabe, tem que saber disso. Ele faz muitas improvisações e muito rodízio. O tempo de trabalho, as convicções do treinador e o estilo aplicado foi minando a relação interna. Os jogadores, mais uma vez, assim como lá no São Paulo, não se adaptaram ao que Osório considera ideal, principalmente pelo modelo de jogo, além da adoção do rodízio e das improvisações. Uma delas, por exemplo, foi a utilização de Madison como zagueiro pelo lado direito. Isso aqui eu acho bizarro, tá? Não concordo com isso aqui, não. No quesito rodízio, o treinador teve 12 formações titulares em 12 jogos. Lembra lá que no Atlético Nacional eram 149 jogos e 149 escalações? É assim que o cara trabalha, meu irmão. Vai ser assim no Remo. Sem contar que os jogadores ficavam sabendo apenas no vestiário qual seria a escalação. Isso causou descontentamento entre os jogadores, uma vez que a maior parte não estava acostumada a lidar com esse tipo de situação no meio do futebol, principalmente por se tratar de algo particular de Osório. Ele faz isso. Outros treinadores fazem isso também. Mas no Brasil, jogadores sempre se descontentam com isso, de só saber no vestiário quem vai jogar, de muito rodízio e tal. Então, houve muitas polêmicas também aqui, 10 anos depois quase, que ele passou pelo São Paulo, já 10 anos mais velho. Ele já estava um pouco mais sem paciência, né? Teve um caso no Atletiba que ele começou ali a se desgastar com a torcida do Coritiba, né? A torcida do Coritiba, obviamente, protestando, né? Provocando ele, e ele respondendo, e aí depois, na própria coletiva, né? Ele falou que o clássico foi muito ruim, que os 2 times jogaram muito mal, e isso atingiu o próprio elenco dele, né? Então ele começou a perder o elenco. Ele disse que alguns jogadores não estavam assimilando completamente o seu estilo, ou seja, começou a botar a culpa nos jogadores. E aí o Atlético perdeu, né, o primeiro jogo na temporada nas quartas de final pro Londrina, e foi a deixa para a diretoria demitir o Osório, tá? Então ali foi um ano do rebaixamento do Atlético Paranaense, né? Começou com o Osório, ele já fez ali, ele tava fazendo muitos testes no campeonato estadual, tá? E eu acho que o campeonato estadual realmente é pra teste. Ah, mas tava nas quartas de final, meu irmão, estadual até a final é pra teste, tá? Mas nesse jogo, né, contra o Londrina, todo mundo viu um time muito ruim, sem sintonia e perdidaço. Ele tava fazendo muitas mudanças no time, obviamente, e foi considerado uma escalação ruim. Ele mexeu errado. O Coelho, que não estava bem desde o primeiro tempo, foi o último a ser substituído. O torcedor que esperava por Mastriani nem viu o Mastriani entrar em campo naquela época. Ele disse que escolheu o Diório para iniciar o jogo porque ele gostava mais do Diório, nem explicou muito. E a diretoria entendeu como grave a não utilização daquele que foi o principal reforço na temporada, que foi o Mastriani naquele jogo. Com mais essa situação, a passagem de Osório chegou ao fim pelo Atlético. Então você pode esperar, cara, um treinador hiper estudioso, um cara muito realmente técnico e zero empático, tá? Não é um paizão, não vai acolher uma família no Remo, o cara vai botar os jogadores para treinar. E cabe à diretoria, meu camarada, agora montar um time com esse perfil. O jogador que for contratado pelo Remo já tem que saber, ó, o nosso técnico é assim, tá? Faz muito rodízio, você pode ser improvisado, a escalação vai ser diferente, você não vai ter um paizão, você vai ter um treinador aqui, você tem que vir para trabalhar. Então, na hora que a diretoria for contratar os jogadores, já pensa em contratar jogadores polivalentes, que podem jogar em várias posições, para o cara não ficar bolado de ser improvisado. Mas eu gostei, tá? Eu gostei da contratação do Osório, eu acho ele um excelente treinador.
Assim, tecnicamente ele é excelente, tem esse problema aí de tratativa, né, de relação com pessoas e jogadores, mas é um excelente treinador. Se o Remo souber aonde está pisando, sabendo quem está contratando, ok, a diretoria sabe e vai dar moral pro cara, vai apoiar o trabalho do cara. Se a diretoria não sabe quem está contratando, aí é incompetência, né? Mas eu acho uma boa contratação sim pro Remo. Comenta aqui embaixo se você gostou, se inscreve no canal para mais análises como essa. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!